A moeda que Washington não consegue controlar, existe uma moeda lançada há exatamente 2 meses que está mudando em silêncio as regras do sistema econômico global. Não foi anunciada em discursos grandiosos, não ocupou manchetes durante semanas, mas já está alterando fluxos reais de comércio, investimento e poder. Essa moeda se chama UNIT. Ela não é controlada por Donald Trump. Não pode ser manipulada por Wall Street e, mais importante, não pode ser bloqueada pelo sistema financeiro dos Estados Unidos. UNIT é a moeda de liquidação dos BRICS e está prestes a se tornar o instrumento de proteção financeira mais poderoso que a América Latina já teve. Na semana passada, uma montadora alemã instalada no México fechou um contrato de 2,8 bilhões de dólares para exportar componentes ao Brasil. 40% desse valor será pago em UNIT, não em dólares. Os 60% restantes serão processados via BrickPay, evitando completamente o sistema bancário americano. 6 meses atrás, essa operação seria impossível. Hoje ela é rotina. Meu nome é Richard D. Wolff. Sou economista e há mais de 4 décadas estudo como sistemas monetários internacionais surgem, se consolidam e entram em colapso. Testemunhei o fechamento da janela do ouro por Nixon em 1971. Antecipei a crise do euro ainda nos anos 1990. E hoje afirmo com convicção: estamos vivendo o momento mais decisivo da história monetária moderna. O que vou explicar aqui não é teoria, não é propaganda geopolítica, não é especulação ideológica. É análise baseada em dados concretos, em fluxos reais de capital, em decisões já tomadas por bancos centrais ao redor do mundo. UNIT não é uma promessa para o futuro. Ela já funciona, já processa transações reais e já cria uma economia paralela ao sistema controlado por Washington. A pergunta central é simples, mas profunda. Por que UNIT pode ser a diferença entre soberania e submissão econômica para o México? E por que Trump e seus assessores estão desesperados para impedir que esse processo avance? Quando você compreender essas respostas, entenderá que estamos diante de um ponto de inflexão histórico, comparável ao colapso do Império Romano ou ao fim do sistema colonial britânico. Mas para isso precisamos começar do início. O UNIT foi lançada oficialmente em 31 de outubro de 2025 pelos países do BRICS como uma moeda de liquidação para o comércio entre seus membros. Essa definição técnica, no entanto, não revela sua verdadeira dimensão. O UNIT não é apenas mais uma moeda. Ela é a primeira alternativa funcional e viável ao sistema de pagamentos dominado pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. E aqui entram os números, porque eles são decisivos. A UNIT é respaldada em 40% por ouro físico certificado, armazenado em cofres distribuídos entre China, Rússia e África do Sul. Não estamos falando de papéis, nem de derivativos, nem de promessas financeiras. Estamos falando de 6.847 toneladas de ouro físico real. Para efeito de comparação, isso é mais ouro do que a Alemanha, França e Itália possuem juntas. Os outros 60% da UNIT são lastreados em uma cesta ponderada de moedas dos BRICS. 25% yuan chinês, 20% rúpia indiana, 15% real brasileiro, 12% rublo russo, 8% rand sul-africano. Essa composição é ajustada automaticamente a cada trimestre, com base no PIB e no comércio bilateral de cada país. Resultado: a UNIT combina a estabilidade do ouro com flexibilidade monetária. Ela não depende de um único banco central. Não pode ser manipulada por um governo isolado. E, acima de tudo, não pode ser sancionada pelos Estados Unidos. Mas nada disso explica o verdadeiro pânico em Washington. O fator decisivo é este: a UNIT opera totalmente fora do sistema SWIFT. O SWIFT processa cerca de 75% das transações financeiras globais e é, na prática, uma ferramenta de poder geopolítico dos Estados Unidos. Sanções, bloqueios, congelamentos, tudo passa por ele. UNIT não passa. Ela utiliza seu próprio sistema, BrickPay.
Para entender por que Unity é tão perigosa para Washington, é preciso compreender BrickPay. BrickPay não é apenas uma plataforma de pagamentos, é uma infraestrutura financeira paralela. Enquanto o sistema SWIFT depende de bancos correspondentes, servidores localizados no Ocidente e autorizações políticas implícitas, o BrickPay conecta diretamente os bancos centrais dos países participantes, sem intermediários, sem bancos americanos, sem autorização de Washington. BrickPay foi projetado para operar em escala global desde o primeiro dia. Capacidade até 100 mil transações por segundo, tempo médio de liquidação, menos de 30 segundos, custo operacional até 85% menor do que bancos tradicionais. Isso não é inovação incremental, isso é substituição estrutural. Pela primeira vez desde 1944, existe um sistema monetário internacional funcional fora do controle dos Estados Unidos. Não é uma proposta, é um sistema em operação. O México ainda não é membro formal dos BRICS, mas isso não é um obstáculo. O acesso à Unity não exige filiação plena, ele exige integração comercial, e o México já está profundamente integrado. Brasil, membro fundador dos BRICS, utiliza Unity em transações regionais. China emprega Unity para financiar projetos na América Latina. Índia usa Unity para infraestrutura e energia. E esses fluxos passam pelo México porque o país se tornou o eixo logístico e industrial da região. Oficialmente, o Banco do México afirma que Unity não é uma moeda de reserva. Na prática, a história é outra. Fontes internas indicam que existe um grupo técnico permanente monitorando semanalmente o volume de transações em Unity. Observadores mexicanos participam discretamente de reuniões do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Estão sendo discutidas linhas de swap bilaterais em moedas locais com o Brasil. Tudo isso sem passar pelo dólar. Essas conversas não aparecem em comunicados oficiais, mas moldam decisões estratégicas. Em apenas 2 meses, a Unity já processou mais de 47 bilhões de dólares em transações reais, não os 15 bilhões citados pela imprensa ocidental. Os dados completos contam outra história. 38% do comércio China-Brasil já ocorre em Unity. 67% dos investimentos indianos em energia renovável na América Latina passarão a ser denominados em Unity em 2026. Rússia vende fertilizantes e tecnologia agrícola usando Unity. África do Sul financia mineração regional com crédito em Unity. Emirados Árabes Unidos utilizam Unity para projetos solares no México, via bancos brasileiros. Isso não é teste, é adoção acelerada. Cada nova transação cria demanda adicional por Unity. Essa demanda exige mais lastro em ouro e moedas reais. Mais lastro gera mais confiança. Mais confiança atrai novos participantes. Esse ciclo não cresce mês a mês, ele cresce semana a semana. E há um detalhe crucial que poucos percebem. Unity não precisa derrotar o dólar. Ela apenas cria um espaço econômico onde o dólar não é necessário. Não é uma guerra monetária tradicional. É a criação de uma economia paralela funcional. O México já está dentro desse espaço, mesmo sem anúncio oficial. 22% das exportações agrícolas mexicanas para a China já são liquidadas em Unity. 18% das importações de maquinário da Índia passam pelo BrickPay. Investimentos alemães no setor automotivo mexicano usam crédito em Unity obtido via Ásia. Estamos falando de 47 bilhões de dólares por ano em comércio mexicano, que já evita parcialmente o sistema financeiro americano. Isso é mais do que o PIB de vários países latino-americanos. Ainda não é maioria, mas é tendência estrutural. Agora precisamos falar de Washington. Quando o Unity começou a processar transações relevantes, em novembro de 2025, isso não passou despercebido. Muito pelo contrário. Houve reuniões de emergência em Washington que se estenderam madrugada adentro.
participaram representantes do Tesouro, da Reserva Federal, do Pentágono e do Conselho de Segurança Nacional.